Olá pessoal, mais um encontro nosso. Hoje nós vamos falar da cinemática vetorial, mais precisamente de trajetória, posição, velocidade e aceleração vetorial. Essas grandezas são importantíssimas para descrever o movimento. A cinemática como um todo, ela tem um trabalho basicamente de descrição do movimento. Nós vamos então descrever o movimento, começar com alguns conceitos básicos. O primeiro deles, conceito de trajetória. Trajetória. O que viria a ser, então, trajetória? Para você entender o que é trajetória, tente se imaginar, por exemplo, andando sobre a areia. Você vai deixar marcas. O conjunto dessas marcas é a tua trajetória. Eu te direi, então, trajetória é o conjunto de todos os pontos por onde o móvel passou. O móvel que é o nosso objeto de estudo. Só tem um detalhe. Há um pequeno porém. A trajetória é um conceito puramente relativo. Então vamos ver a relatividade da trajetória. Como assim? Significa o seguinte: quando você tem um observador analisando o movimento, este móvel vai ter um tipo de trajetória, um formato dela. Ao passo que, se mudar de referencial, mudar de observador, nós teremos trajetórias diferentes. Por exemplo, imagine-se, por exemplo, andando de avião e você segura alguma coisa. E de repente você solta desse avião alguma coisa. Você vai perceber que dependendo do referencial, este objeto em movimento vai ter trajetória diferente. Você, por exemplo, iria vê-lo cair na vertical. E um observador aqui no chão, que observava o avião passar, ele vai observar uma trajetória curvilínea, uma parábola. Isso pode ser mais facilmente visto, sabe como? Na figura seguinte. Vamos ver. Sabido que trajetória, o caminho por onde o móvel está passando, a junção de todos esses pontos, como é que você iria localizar o móvel na trajetória? Como é que você iria ver o móvel, saber em que instante ele está em qual posição? O que seria isso? A posição de um móvel. Para identificar isso, nós definimos uma grandeza física importantíssima, que é... Opa, atenção, porque o que a gente vai ver agora é quente. Vetor posição. Vamos ver? É um vetor que tem uma extremidade em um dado referencial, que você escolhe arbitrariamente, é importante ver isso. E a outra extremidade está no local onde se encontra o móvel, o corpo, quem está se movimentando. Certo? Vamos ver então o que seria esse vetor posição. Vamos lá. Primeiro exemplo bidimensional. Observem a figura. A linha curva seria, por exemplo, a trajetória. O nosso móvel seria o nosso elemento aí. Escolhemos um referencial. Tracemos então Y vertical, X horizontal. Notem, esse que eu falei é bidimensional, duas dimensões. Horizontal e vertical, somente isso. Muito bem. Olhando para a figura, vamos localizar o móvel nessa trajetória. Vamos traçar então nosso vetor posição. Origem exatamente no eixo, no referencial. E extremidade no local onde está o móvel. Temos então nosso elemento chamado vetor posição, que localiza, que encontra o móvel ao longo de sua trajetória. Com esse elemento, a gente pode definir outras grandezas. Tá ok? Vamos ver então. Muito bem, uma outra situação é o caso tridimensional. Vamos ver. Essa é a trajetória do móvel. Vamos escolher um trio de eixos. Você tem Y, X e Z. Você já tem o triedro, os três eixos que formam então o nosso sistema de referência. Referencial Y, Z, X. Agora, observe os vetores, os versores de referência, que são os vetores unitários. I na direção de X, J na direção de Y e o Z na direção de K. Agora sim, vamos ver o nosso móvel, que é o ponto P. Este ponto é o que está descrevendo a trajetória. Agora, como é que você vai localizá-lo em relação ao nosso referencial? Com o nosso vetor posição. Notem, como nos outros casos, em qualquer caso que você vai ver, o vetor posição tem a origem lá no referencial e a extremidade justamente onde? Lá onde se encontra o móvel. Ok? Bom, já conhecido como você vai localizar o móvel na trajetória, só que o móvel é algo dinâmico.
ele está se movimentando, está se deslocando. Para isso, vamos falar então de vetor de deslocamento, que é o que define como o móvel está se movimentando. Vamos ver então. O vetor de deslocamento, ou simplesmente, notem, deslocamento. Se o cara falar vetor de deslocamento ou simplesmente deslocamento, é a mesma grandeza física, não esquece disso. Bom, entre dois instantes, como se falou, deslocamento, movimento, sai de um ponto para outro. Entre dois instantes, que é T1 e T2, no momento ele está na posição T1. Passado um certo tempo, vai até a posição T2. No instante T2, melhor dizendo. Vamos ver então. O vetor de deslocamento, por definição, nada mais que isso, é um vetor que tem origem no ponto de saída do móvel, de onde o móvel está saindo, que é a posição no instante T1, que é o instante de saída. E a extremidade é no ponto de chegada, que é justamente a posição do móvel no instante final, no instante T2. Vamos ver uma figura. Está aqui a trajetória do móvel. Você já viu que o móvel descreveu esse movimento. Agora, vamos então descrever mais alguma coisa. Referencial. Neste caso, nós temos o nosso referencial que está, entre aspas, suprimido. Nós estamos vendo o I, o J e o K, que são os vetores de referência. São os versores, os vetores unitários, que te dizem as direções de X e J é o Y e K é o vetor Z. Muito bem. Estou vendo a origem? É o encontro dos eixos. Até aí tudo bem. Vamos ver o nosso ponto P. Nosso ponto P no instante T1. T1, que é o instante inicial, o instante de saída. Vamos localizar o móvel a partir de quem? Do nosso vetor posição, R1, ou seja, vetor posição no instante 1. Por isso, o subscrito aqui, ó, 1, vai indicar que é o instante inicial. Mas como o móvel, como o próprio nome diz, é dinâmico, está em movimento, ele sai dali, vai para uma outra posição. Ponto P2, no instante T2. Isto é, ele andou ao longo da trajetória. Vamos localizar o móvel nesse outro instante. Com referencial, nós temos aqui o nosso vetor posição R2. Vetor posição no instante T2. Muito bem. O que o móvel fez? Ele sai da posição no instante T1 e vai até a posição no instante T2. Ele descreve essa curva como trajetória. Agora, quem é o vetor deslocamento dele? É o que aparece agora. Vamos ver? Ó, saída, chegada. É só isso. Vetor é uma reta. E tem uma origem e tem uma extremidade. Neste caso, origem na saída, extremidade na chegada do móvel. Então, o vetor de deslocamento, ele te mostra a saída e a chegada. Simplesmente isso. Como foi dito, vetor é uma reta. Por ser uma reta, ela só vai ligar dois pontos e simplesmente. Agora, como é que você calcula esse vetor de deslocamento? Como é que você vai calcular matematicamente isso? Vamos ver. O vetor de deslocamento é um vetor diferença. Diferença entre o vetor posição final, o R2, e o vetor posição inicial, o R1. Então, o vetor de deslocamento é simplesmente a diferença vetorial entre a posição final e a posição inicial e acabou. Bom, sabido que nós estamos já começando a perceber o móvel em movimento, já calculamos o deslocamento do móvel, já vimos como é que o deslocamento é calculado, vamos ver a grandeza mais importante da cinemática, que é o conceito de velocidade. Mais precisamente, vetor velocidade média. Como é que se calcula uma grandeza como essa? Velocidade está sempre associado a andar durante certo tempo. Neste caso, mais precisamente, é um pouquinho diferente. Ele refere-se ao quociente de duas grandezas. Vamos ver. Vetor velocidade média entre o instante T1 e T2 corresponde, como eu falei, ao quociente do vetor de deslocamento sofrido pelo móvel durante certo intervalo de tempo, dividido por esse intervalo de tempo. Então, o quociente dessas duas grandezas, que é um vetor e um escalar, vai te dar o vetor velocidade média. Ok? Vamos ver na figura. Suponha que essa é a trajetória do móvel. O móvel caminhou ao longo desta linha para um dado referencial. Vamos ver a posição inicial desse móvel. O móvel estava neste ponto no início da contagem do tempo T1. Ele sai dali e vai para uma outra localização, seria o ponto P2. Observem, ele andou isto aqui, ele descreveu esta curva.
Mas o seu vetor de deslocamento quem é? Está lá, aponta do início para o final. O vetor de deslocamento é a linha mais alta, é a maior linha que aparece aqui. E o vetor velocidade média, que é esse elemento menor? Primeiro, já que ele é o quociente de um vetor por uma letra, ele mantém a mesma direção do vetor de deslocamento. Isto é, se o deslocamento aponta de T1 para T2, a velocidade vetorial média também aponta de T1 para T2. Se, de repente, o vetor de deslocamento apontasse de T2 para T1, o vetor velocidade média também apontaria nesse sentido. Agora, notem que, como velocidade vetorial média é um quociente, ele aparece um pouquinho menor. Vamos ver o móvel em outra posição. Suponha que ele, ao invés de chegar bem aqui nesse ponto, ele foi até um ponto anterior. Nós vimos a um ponto anterior. Nesse caso, o vetor de deslocamento é só esse pedacinho. Notem que, como o tempo gasto para ir de T1 a T2 é extenso, é maior do que para chegar para cá, você tem um vetor de deslocamento menor. Em outras palavras, nós estamos reduzindo o intervalo de tempo. Vamos ver um outro caso. Ó, o móvel agora chegou na posição um pouquinho antes. Em outras palavras, eu vou pegar deslocamento cada vez menores, pegando intervalos de tempo cada vez menores. Notem que à medida que eu faço isso, o que acontece com o vetor de deslocamento? E finalmente com o vetor velocidade média? Ele vai tendendo a ficar mais próximo de T1. Claro, quanto menor o intervalo de tempo, menos o móvel andou. Mais próximo de T1 se encontra o móvel. Daí surge uma seguinte situação. Se eu quiser um tempo muito próximo de T1, aí eu teria então o vetor velocidade instantânea. Vamos mais à frente. Olha essa posição. Pegamos, móvel andou tudo isto, na verdade, o deslocamento é esse pedação. Depois o deslocamento menor, cada vez menor, pegando tempos cada vez menores, dando a indicação exata de que esse deslocamento está tendendo a ficar cada vez mais próximo à tangente que passa por T1. Essa é uma primeira característica importante. Saber que quanto menor o intervalo de tempo que você pega, a direção do vetor velocidade e do deslocamento está mais próximo da tangente à curva naquele ponto. Vamos ao valor do cálculo dele. Vamos ver qual é a equação que determina o vetor velocidade média. Falei que o vetor velocidade média, o M para indicar que é média, entre T1 e T2, olha a indicação, essa é a simbologia matemática mais comum. Vetor velocidade média entre T1 e T2 é igual a quem? Ao quociente de duas grandezas. Grandezas essas que uma é vetorial, a outra é um escalar. Vetorial, R2 menos R1. Vetor posição final menos vetor posição inicial. E o escalar é a diferença de tempo entre o instante final e o instante inicial. Só isso. Vetor velocidade média, então, ele tem algumas características. Primeira delas, refere-se então à direção desse vetor velocidade média. Direção é a mesma do vetor deslocamento. Disse anteriormente, o vetor velocidade média é o quociente de duas grandezas, uma vetorial e a outra escalar. Logo, só pode ser com a mesma direção do vetor deslocamento. Mas vamos ver. Sentido. Qual seria o sentido do vetor deslocamento, do vetor velocidade média? Desculpa. A direção a gente já conhece, a mesma do ΔR. E o sentido? O mesmo do vetor deslocamento. Por que isso? Porque o intervalo de tempo é sempre positivo. Em física, existe intervalo de tempo negativo também. Só que para cá, os intervalos são sempre positivos. Consequentemente, você vai ver que o ΔR e o vetor velocidade média vão apontar no mesmo sentido. Vamos mais à frente, ver o módulo desse vetor velocidade média. Nós falamos direção, nós falamos sentido e agora o módulo, também conhecido como intensidade. Vamos ver o módulo do vetor velocidade média. O módulo do vetor velocidade média é o quociente entre ΔR e ΔT. Ou melhor dizendo, leia, módulo de ΔR sobre ΔT. É o módulo. O módulo de uma grandeza é o módulo da outra. É assim que funciona. O valor numérico desse quociente é a velocidade vetorial média em módulo. Agora, tem um negócio interessante. Quando o móvel descreve uma linha curva,
Em geral, o que ele andou é diferente do vetor de deslocamento. Você pode então dizer que o vetor velocidade média tem módulo menor ou igual que a velocidade escalar média em módulo. O que é isso e o que é o outro elemento? É simples. Vetor velocidade média, deslocamento sobre intervalo de tempo. Velocidade escalar média é o que o móvel andou dividido pelo tempo. Só tem uma situação na qual este vetor tem módulo igual a essa grandeza. Se o móvel descreve uma reta, porque o que ele andou é o próprio deslocamento. Aí vão ser iguais. Em outras situações, o módulo do vetor velocidade média, em geral, é menor que o módulo da velocidade escalar média. Em geral, isso que acontece. Só no caso do movimento retilíneo é que as grandezas vão ser iguais. Para dar continuidade neste assunto, vamos chamar uma enquete. É o seguinte, esse táxi aqui, ele vai reto. E o Fusca verdinho, ele vai virar. Eles estão saindo do mesmo ponto, marcando a mesma velocidade no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma nesse caso? Sim, Por quê? porque a diferença um vai fazer a curva e o outro vai prosseguir reto. E você acha que a velocidade é a mesma? Eu creio que sim. Eles partem do mesmo ponto, marcando a mesma velocidade no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma nesse caso? É a mesma. Depende da potência também do carro, né? Não, vamos supor que é a mesma velocidade, eles só estão indo em direções diferentes. É a mesma. Mesma velocidade. Tem certeza? Sim. A gente está aqui numa esquina, esse aqui vai virar para cá e esse carro vai seguir reto. Eles vão partir do mesmo ponto, com a mesma velocidade marcando no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma? Não. Por quê? Porque como você falou, é direção diferente, né? Então acho que alguém tem que diminuir a velocidade para poder entrar. A gente está aqui numa esquina. Esse carro aqui vai virar para lá. E aquele outro lá vai reto. Eles estão partindo do mesmo ponto, na mesma velocidade, marcando no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma? Não. Por quê? Porque um está fazendo a curva e o outro indo reto. Acertei, errei. O que estava seguindo reto vai ter mais velocidade que o que vai virar. Um vai virar ali na esquina e o outro segue reto. A velocidade tem que ser menos, é que vai virar, é claro. Recapitulando, os dois estão indo em sentidos opostos e estão arrancando no mesmo momento. Com a mesma velocidade no velocímetro. Ok. Não é a mesma. Por quê? Porque depende muito da marca, tem uma questão de engenharia, né? Tem carros, por exemplo, um carro 1000, ele tem uma arrancada maior do que a arrancada de um carro que tem mais cilindradas. Independente disso. Independente disso, eu acredito que seja a mesma. Questão de física. É isso? Não? Errou. Errei? Corta então. Você viu que há uma certa confusão acerca do que seria a velocidade do móvel. Você viu que na enquete, dois móveis que seguem, apesar de com o mesmo valor de velocidade, direções diferentes, não podem ter a mesma velocidade. O vetor velocidade ele tem características de vetor. Se você muda uma dessas características, já tem outro vetor. Vamos falar de vetor velocidade então, para se entender melhor. Já não é mais o vetor velocidade média, mas neste caso é o vetor velocidade que o móvel tem em cada instante de seu movimento. Nessa situação, o que você vai fazer? Lembra que nós mencionamos que quando o móvel pega intervalo de tempo cada vez menores, a tendência normal é a velocidade junto com o deslocamento serem tangentes à trajetória? Essa é a principal característica do vetor velocidade. É você pegar intervalos de tempo cada vez menores, de modo a se tentar obter a velocidade média num intervalo de tempo muito pequeno. Em outras palavras, matematicamente, você tem vetor velocidade média no instante t1, seria o limite. O que é limite? É o valor que você vai encontrar da velocidade vetorial média entre os instantes t1 e t2, quando esse intervalo de tempo, quando a diferença de tempo tende a zero, se aproxima de zero. Isto é, quando t2 se aproxima de t1. E a diferença, então, vai tendendo a zero.
Numericamente, como é que se calcula isso? Vamos ver. Observe a trajetória do móvel. Essa é justamente a linha que ele tracejou. Vamos mais à frente. Vamos observar o móvel na posição 1. Móvel no instante 1, na posição 1. Muito bem. Seguindo então, nós temos a velocidade do móvel neste instante 1 é tangente à trajetória. Falei, quando o intervalo de tempo tende a zero, o vetor velocidade tende a ficar tangente à curva. Suponha que ele sai desse ponto P1 e vai até um ponto P2. Outro ponto, outra velocidade, porque vai ser uma nova tangente. Vamos ver? A tangente agora é essa. Percebam, V1, V2. Aparentemente você tem dois móveis distintos, que na verdade é um móvel que caminhou para duas posições diferentes. Notem, V1 tangente à curva no instante 1, V2 tangente à curva no instante 2. Isso é o mais importante. Nós dissemos que para calcular a velocidade, o número da velocidade, o valor numérico dela, você tem que usar um processo matemático chamado limite. Bom, simbolicamente, como é que seria isso? A velocidade no instante T1, o vetor velocidade no instante T1, é igual ao limite, você escreve assim mesmo, o limite da velocidade média quando T2 tende para T1. Numericamente estou dizendo o que aí? Que é o valor, é o vetor encontrado quando você faz o tempo tender a zero, a diferença de tempo tender a zero, que é a mesma coisa que escrever que o limite, quando T2 tende para T1, delta T tende para zero. De quem? Do vetor velocidade média. Essa é a expressão que determina o valor do vetor velocidade no instante T1. Na verdade, isso aqui é pura simbologia matemática. O que interessa para a gente é saber que o vetor velocidade de um móvel é sempre tangente à sua curva e o número, este número encontrado, é justamente a velocidade escalar que o móvel tem naquele instante T1. Ok? Que tal a gente ver um exercício sobre a velocidade vetorial? Vamos fazer o exercício, que corresponde ao seguinte. O aluno Juquinha quer se deslocar do ponto A até o ponto B. Ele pode fazer isso por duas trajetórias, 1 e 2. O raio da semicircunferência é de 5 metros. E o tempo gasto para ir de um ponto ao outro, 5 segundos. Pede para calcular então. Primeiro, letra A, o módulo do vetor de deslocamento na trajetória 1. Letra B, o módulo do vetor de deslocamento no trajeto 2. E por último, que é a letra C, o módulo do vetor velocidade média. Neste problema você vai poder perceber que deslocamento nem sempre é igual àquilo que o corpo andou. Deslocar o móvel é sair de um ponto e ir ao outro, mas não significa dizer que se andou a mesma distância que o valor do deslocamento. Vamos ver o exemplo. Suponha que o móvel andou do ponto A até o ponto B por duas trajetórias diferentes, 1 e 2. As setas indicam o caminho que ele andou. Ele foi por 1 e depois por 2. Este caminho é um pedaço de circunferência. É metade de uma circunferência. É o que nós chamamos de semicircunferência. Muito bem. Suponha que o raio dessa semicircunferência seja de 5 metros. E que o tempo gasto para ir do ponto A até o ponto B seja de 5 segundos. Vamos fazer a solução do problema. A gente vai calcular o módulo do vetor de deslocamento no trajeto T1. Bom, eu disse que o vetor de deslocamento é a reta que vai de onde ele sai para onde ele chega. Na figura, ele sai do ponto A e vai ao ponto B. Então, na verdade, o vetor de deslocamento tem um módulo que é igual à distância AB. Ele não sai de A para B? Então, a reta que une a B é o deslocamento. E nesse caso vai ser quem? O próprio diâmetro. Ora, se é o diâmetro, como é que calcula o deslocamento então? O deslocamento vai ser 2 vezes o raio. É, isso. 2 vezes o raio. O raio não é 5? Então, 2 vezes 5, 10. O vetor de deslocamento do móvel na trajetória 1 foi de 10 metros. Vamos calcular então
o módulo do vetor de deslocamento no trajeto 2. Ora, independente do caminho que ele vai seguir, ele sai de A e vai para B. Independente de qual caminho se vai tomar, o deslocamento no caminho 1 ou no caminho 2 vai ser o mesmo. O próprio deslocamento no caminho 1, que foi de 10 metros, vai ser igual ao deslocamento no caminho 2, que é a distância AB, que também vai ser quem? O diâmetro. Logo, eu posso dizer que o módulo do deslocamento vai ser quem? 10 metros, que é o diâmetro. O cálculo do módulo do vetor velocidade média. Vamos ver como é que se faz. O módulo do vetor velocidade média é igual ao módulo de ΔR sobre ΔT, como está indicado. Agora, quanto equivale isso? Vamos ver? O módulo do vetor velocidade média vai ser, então, módulo do vetor de deslocamento. Opa, 10, calculamos ainda há pouco. Intervalo de tempo, que é o tempo gasto para ir de A para B, que foi de 5 segundos, está aqui. Logo, o quociente de 10 por 5 vai dar, como resultado, o 2. Ou seja, o módulo do vetor velocidade média vai ser 2 metros por segundo. Vamos falar das propriedades do vetor velocidade. Direção é sempre tangente à trajetória e o sentido próprio do movimento. O módulo do vetor velocidade é igual à velocidade escalar instantânea, que corresponde àquela velocidade que você olha no ponteiro do velocímetro. Muito bem, já vimos o que é o vetor velocidade. Vamos calcular outras grandezas. Uma delas, por exemplo, é a variação do vetor velocidade, o incremento ou variação do vetor velocidade. Bom, o incremento ou a variação do vetor velocidade ou da velocidade vetorial entre os instantes T1 e T2 é o vetor diferença entre a velocidade final, isto é, velocidade no instante T2, e a velocidade inicial, que é a velocidade no instante T1. Eu falei que é a diferença. Como é que se mostra isso? Vamos ver? Observe a trajetória. O móvel vai descrever essa linha. Vamos, então, localizar o móvel. O móvel se encontra nessa posição. Vamos ver sua velocidade nesse instante. Está aí. Velocidade vetorial V1. Velocidade no instante 1. O móvel sai dessa posição e vai para uma outra, que é a posição P2. Vamos ver, então, a sua velocidade. Vetor velocidade V2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a diferença vetorial entre V1 e V2. Para facilitar o problema, eu já botei aqui V1 e V2. Observem, já com as origens ligadas. A diferença vetorial é justamente o vetor, que vai de V1 para V2. Isso é a diferença vetorial. Tá? Notem que nós já falamos que vetor de diferença, V2 menos V1, é o vetor que vai do 1 para o 2, do segundo para o primeiro, como está indicado. Agora, o que é importante aí ver? O ΔV, se você reparar com calma, ele aponta para o lado de dentro da curva, e é sempre assim. Para calcular a diferença vetorial, nós já sabemos que é V2 menos V1. Qualquer que seja a variação, a diferença entre final e inicial é que é definida. Falou em variação de velocidade, é pegar valor final menos valor inicial. Falou em variação de espaço, pegar valor final menos valor inicial, sempre isso. Variação, que é o delta da grandeza, é o valor final menos valor inicial, sempre isso. Muito bem, vamos continuar. Aceleração vetorial média. Como é que você vai definir o que é aceleração vetorial média? Bom, definitivamente só tem uma maneira. A aceleração vetorial média entre os instantes T1 e T2, como eu falei, média, sempre que fala média é entre dois instantes. Como é que se calcula? Ela é o quociente entre o incremento de velocidade, que aqui é o incremento, é a variação. Então, entre o incremento de velocidade vetorial, que é o ΔV, nesse intervalo de tempo que eu estou calculando, dividido pelo intervalo de tempo, que é um escalar, não esquece disso, tá? Esse intervalo de tempo nada mais é que a extensão do tempo, a extensão do intervalo de tempo. Muito bem, como é que fica isso? Vamos ver. A aceleração vetorial média é o quociente da variação da velocidade pelo intervalo de tempo, do incremento pelo intervalo de tempo. Quem é o incremento? V2 menos V1, que é o intervalo de tempo, T2 menos T1.
É assim que se calcula a aceleração vetorial média. Mas eu falei de média. Em geral, você quer saber como é que se calcula a aceleração vetorial instantânea, ou seja, a aceleração vetorial no instante t1. Bom, a aceleração instantânea nada mais é que o limite da aceleração vetorial média entre os instantes t1 e t2, quando o instante t2 se aproxima de t1, quando ele tende a t1. Ou seja, você vai ter que, matematicamente, é uma expressão bem simples, vamos ver? A aceleração no instante t1 é o limite de aceleração média quando t2 tende para t1. Isto aqui eu posso falar também assim, ó, é o limite do quociente ΔV, ΔT, quando ΔT tende a zero. Numericamente, o que é isso? É o valor da aceleração em cada instante do tempo. É isso que é a aceleração vetorial média. Ah, acho que entendi. Vamos para um exemplo? Vamos ao exercício. Chuquinha passa pela posição A no instante 2 segundos com velocidade vetorial V1, cujo módulo é 10 metros por segundo. Ao passar pelo ponto B da curva, no instante T igual a 4 segundos, a sua velocidade vetorial já é V2. Determine, então, o módulo do vetor variação de velocidade e o módulo da aceleração média. Vamos ver? Então, você tem aqui a situação correspondente. Móvel A, ou melhor, Juquinha passa pelo ponto A, vetor velocidade V1. Passa pelo ponto B, vetor velocidade V2. Horizontal e vertical. Vamos calcular o que se pede. Ponto A, instante T2, velocidade de módulo 10 metros por segundo. E ao passar pelo ponto B, no ponto B, que já é no instante 4 segundos, a velocidade, que é V2, tem módulo também de 10 metros por segundo. Agora observa, ponto A, ponto B. Vamos calcular o vetor de diferença entre eles. Vamos ver? Então, o cálculo do módulo do vetor variação de velocidade, como é que se faz? Você pega velocidade inicial, V1. Pega agora a velocidade final, que é o V2. Você tem V1 e tem V2. O módulo, ou melhor dizendo, o vetor variação de velocidade é uma diferença vetorial, que vai de V1 para V2. Como o próprio nome diz, diferença, variação vetorial. Então, vamos calcular o módulo dessa grandeza. Bom, vou pegar o vetor V1, ou melhor dizendo, o módulo dele, que vai ser de 10. Vou pegar o módulo do vetor V2, que é quanto? 10 também. E a linha que vai de um para o outro é o ΔV em módulo. Percebeu que não tem a seta? Sem seta é o valor numérico. Olha a figura. Isso aqui é um triângulo retângulo. O que nós vamos fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, o mais conhecido dos teoremas. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados catetos. O que vai dar, então, ΔV ao quadrado, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado é 2 vezes 10 ao quadrado. Ou ainda, ΔV é raiz quadrada de tudo isso, de onde sai o 10 e fica o 2. Vamos calcular agora o módulo do vetor aceleração média. A expressão qual que é? O módulo de ΔV dividido pelo intervalo de tempo. Como é que fica então? A aceleração média é igual. Isto aqui é a mesma coisa que módulo de ΔV e ΔT embaixo. O que vai dar então? ΔV calculamos. O tempo foi 2. O que vai dar como resultado? 10 raiz de 2 sobre 2 metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor do módulo da aceleração vetorial média. Caro aluno, parece difícil, né? Mas não é não. Se você tiver um conhecimento bom em matemática, em geometria propriamente dita, e trigonometria, você tira de letra. E é isso que deve acontecer. Estude geometria e trigonometria. Bom, por hoje é só. Até um próximo encontro nosso. Falou? Na aula de hoje, vimos a definição de vetor posição. Corresponde à localização do móvel. Origem no referencial, extremidade onde se encontra o móvel. Falamos sobre velocidade vetorial média.
corresponde ao quociente entre aquilo que variou da posição no intervalo de tempo dado. E também estudamos o conceito de aceleração vetorial média. Neste caso, eu vou definir a aceleração vetorial média como quociente da variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Mede como foi a passada da variação da velocidade. Bons estudos! Caro amigo, essa parte de cinemática vetorial, ela se torna bem mais simples quando o aluno já tem um conhecimento bom em cinemática escalar. Então, instigue no aluno o estudar da cinemática escalar, conhecer muito claramente o que é velocidade escalar média, o que é aceleração escalar média. Com esses conceitos na cabeça, a tua aula com certeza vai ser muito melhor.